Graça e paz. Eu sou o pastor Adilson Parreira e esse é o seu canal Caminhando com Jesus. Que bom vê-lo de novo por aqui. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal para você receber as notificações dos nossos vídeos. E também dê aquele like, joinha, que é bem importante também para esse canal. Hoje nós vamos saber as 4 ações que fazem com que Jesus pare o seu caminho para te ouvir. A Bíblia conta a história de um mendigo chamado Bartimeu. A palavra Bar quer dizer filho e Timeu é o nome do pai dele. Então ele é filho de Timeu. Naquela época os nomes eram assim. Usavam-se muito o nome dos pais. Ele era um cego, e o cego naquela época, ali no tempo de Jesus, eles não tinham nome, eles eram marginalizados no que diz respeito a viver às margens da sociedade. E não somente os cegos, mas os aleijados, os leprosos, os coxos, todas essas pessoas que tinham alguma deficiência, eles eram desconsiderados, eles eram marginais, eles viviam à margem da sociedade. Bar quer dizer filho, Timeu é o nome do pai dele. Isso significa o quê? Que Bartimeu não tinha nome, ele era uma pessoa que não tinha uma identidade. Mas, um determinado momento, Jesus passando ali por Jericó, e aquela multidão que seguia Jesus, clamando, aquela multidão, aqueles passos, a poeira daquele lugar subindo, e Bartimeu ali às margens, como se estivesse à beira da estrada, não é? Ele escuta dizer que Jesus de Nazaré vai passar por ali. Vamos ler o texto? Está lá em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim! E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim! Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Uma das primeiras características que faz com que Jesus pare o seu caminho é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Bartimeu não deu ouvido àquelas pessoas que falavam, repreendiam ele para ficar quieto. Bartimeu, ao invés de chamá-lo Jesus de Nazaré, Bartimeu gritou aos 4 ventos: Jesus, filho de Davi. E filho de Davi naquela época é como se você estivesse chamando a pessoa de Messias. Então Bartimeu, ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Muitas pessoas somente conheciam Jesus como Nazareno. Ele nasceu em Nazaré, ele era um carpinteiro. Ele é um profeta, ele faz alguns milagres. Mas Bartimeu, pela ação do Espírito Santo na vida dele, de alguma forma inexplicável, ele reconheceu Jesus Cristo como o próprio Messias. Isso é um dos pontos fundamentais para que Jesus pare a sua caminhada para te ouvir, para ouvir o teu clamor, para ouvir as tuas orações. Primeiro, reconheça que Jesus é o próprio Deus. Reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Outra ação importante também, que nós não podemos deixar de relatar aqui, é que Bartimeu não deu ouvidos à multidão que queria calar ele e impedi-lo de receber a sua bênção. Muitos queriam fazer com que Bartimeu ficasse calado. Fique quieto, cego, não perturbe o mestre. Mas ele não deu ouvido e ele gritava aos 4 ventos: Filho de Davi, filho de Davi, e foi persistente.
Nós não devemos, queridos, dar ouvido à multidão. Muitas pessoas vão dizer para você que você não deve clamar, que você não deve pedir, que você não deve acreditar, que você não deva até reconhecer Jesus como seu único, suficiente Salvador, como o próprio Deus, como o Messias. Muitas pessoas vão dizer isso. Mas se você quer parar Jesus, a sua caminhada, para que Ele te ouça, você tem que ouvir a Ele e não as pessoas que estão à tua volta. Outro ponto fundamental, o terceiro tópico fundamental aqui é deixar os velhos hábitos. Nós percebemos que assim que o mestre chamou Bartimeu, ele deixou sua capa. Aquela capa, ela servia para protegê-lo do vento, protegê-lo da chuva. Era uma capa que era como se fosse o seu abrigo. Ele não tinha casa, ele não tinha nada. Lembre-se que eu falei que ele não tinha nem identidade, nem nome esse homem tinha. Então a capa era tudo para ele, mas a capa estava suja, a capa estava pesada, a capa de Bartimeu estava manchada de pecados e traumas. E a primeira coisa que ele fez, ele largou aquela capa e foi de encontro ao mestre. Olha que lindo! Bartimeu, ele deixou tudo para trás, ele deixou o velho homem e foi seguir ao mestre. Outro ponto interessante desse texto, a quarta ação que vai fazer com que Jesus pare a sua caminhada para ouvir o seu clamor, é você ter fé. Apesar das muitas pessoas dizerem que não, que você não tem jeito, que você é um fracasso, que você nasceu assim e vai morrer assim, é uma mentira do diabo, queridos. Não dê ouvido a essas pessoas, não dê ouvido a essas pessoas porque elas não querem o seu bem. Então você tem que ter fé, persistência e sair de encontro ao mestre. Timeu, ele vivia às margens da sociedade, ele não tinha nome, mas a partir daquele momento que ele largou tudo para trás, que ele decidiu ser uma nova criatura, ele passou a ter uma identidade, ele foi chamado pelo seu nome. Jesus, ele nos dá uma nova identidade. Então você, que talvez esteja vivendo um momento assim, que você pense, poxa, eu sou um fracasso, as pessoas têm razão, elas falam que eu sou um fracasso, a minha família, o meu pai, a minha mãe mesmo falam que eu sou um fracasso, é uma mentira. Eles estão sendo usados pelo diabo para dizer isso para você. Não acredite nisso, porque para Deus você tem muito valor. Muito valor. Em João 3,16 diz que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que você tivesse vida, para salvar você, para que você tivesse vida eterna. Se você crer no nome de Jesus Cristo, você terá vida eterna. Então o amor de Deus é muito grande para com você. Não é para com uns ou outros, é para com você e para aquele que acreditar em Jesus. Então creia, tenha fé, seja persistente, largue a sua capa de pecado, largue a sua história pecaminosa, aquela história que você tinha no passado, largue tudo para trás e vá de encontro ao Mestre. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai perguntar para você: o que queres que eu faça por você? O que queres que eu faça por você? Então, Jesus está dizendo isso agora para você. O que quer que eu faça por você? E diga a Jesus o que você quer que Ele faça. Diga a Jesus de coração: Jesus, eu quero ver. Jesus, eu quero sair dessa miséria que eu vivo espiritual. Jesus, eu quero largar o vício. Jesus, eu quero restaurar o meu casamento. Eu quero que meus filhos sejam uma bênção. Eu quero que meu filho saia das drogas. A minha filha tenha um casamento maravilhoso. Jesus, eu quero. Diga isso para Ele. E Ele vai conceder os desejos do teu coração. Sabe por quê? Porque você reconheceu Ele como Deus. Porque você tem fé. Porque você não deu ouvido às pessoas. Porque você clamou o nome de Jesus. Porque você não se deteve. Você se levantou e deixou tudo para trás para seguir. Olha que bênção. Faça isso. Faça isso e o Senhor Jesus vai se deter ao caminho para poder te acolher. Para poder falar para você: olha, você tem valor para mim. Não dê ouvido às outras pessoas. Você tem valor para mim. E o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. Veja e siga o Mestre. Deus abençoe a sua vida. Siga o nosso canal Caminhando com Jesus e receba sempre no seu computador ou no seu celular a sinalização de que eu postei mais um vídeo.
tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, Caminhando com Jesus.